Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com Rodrigo Dantas da Silva. Ele é engenheiro de computação pelo UFRN, especialista em Big Data pelo Instituto Metrópole Digital, também UFRN, pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, UFRN, pesquisador convidado do Núcleo Avançado de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Projeto NAVE, pesquisador, colaborador do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública de Harvard e também um dos autores do livro Gestão de Recursos em Saúde mediado pela Tecnologia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Bruno. É bom tê-lo aqui para conversar sobre uma pesquisa que transversaliza instituições, não é isso? Isso. Queria que você pudesse contar para a gente um pouco como é que dentro dessa sua trajetória, né, o UFRN, formação, a entrada no próprio projeto NAVE aqui do UFRN, até a gente poder chegar. Como é que começou essa sua história aí, com essa pesquisa na área da inovação em saúde? Bom, começou ainda quando eu estava na graduação de engenharia na Universidade Federal e quando eu estava, digamos que no meio para o final do curso, eu conheci o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, né, que fica lá no Hospital Universitário, no Onofre Lopes. Conheci o professor Ricardo Valentim, que é o coordenador, e é uma área que eu sempre tive muito interesse, desde antes da graduação, de explorar. Né? Antes eu queria trabalhar muito com a parte de próteses e órteses, mas aí me descobri trabalhando mais com desenvolvimento de sistemas, aplicação de algoritmos inteligentes, análise de dados, que é a área que a gente vem trabalhando hoje, eu particularmente dentro do laboratório. Nesse meio do caminho, alguns professores do LAIS, alguns professores pesquisadores convidados, que eram do Instituto Federal, de vários campos do Instituto Federal, desde Mossoró, Natal, Ceará-Mirim, Zona Norte, Nova Cruz, Santa Cruz, enfim, vários professores de vários campos do Instituto Federal, eles decidiram fundar o NAVE aqui dentro da instituição, né, em 2014. E em 2015, quando a gente conseguiu um espaço para manter um grupo de pesquisadores aqui dentro, eu fui convidado a vir participar e até hoje eu estou aqui no NAVE, aqui dentro do Campo Central. Como é que surgiu, então, esses projetos que, penso eu, esse aqui é um dos livros dos vários projetos que vocês desenvolvem, né? Sim. Como é que surgiu, então, desde a ideia inicial, até vou mostrar para você, telespectador, esse livro, Gestão de Recursos Humanos em Saúde mediada por Tecnologia, seguindo a trilha da inovação. Como é que surgiu a pesquisa do NAVE para a publicação desse livro? Então, o NAVE ele detém alguns convênios com o Ministério da Saúde, né, diretamente com o Ministério da Saúde, e onde a gente desenvolve pesquisas para o Ministério. Algumas pesquisas geram alguns produtos físicos, como, por exemplo, vocês podem ver no livro, a plataforma de livre trânsito dos profissionais de saúde, né, do Mercosul, dos países do Mercosul. É um sistema que a gente desenvolveu para eles, mas cada um desses trabalhos que a gente desenvolve com o Ministério são pesquisas acadêmicas. Uhum. Ao término de cada uma dessas pesquisas, a gente faz uma coletânea dos trabalhos e publica em formato de livro, até como uma forma de também prestar à sociedade um esclarecimento do que a gente desenvolve aqui dentro, dar acesso às pessoas também a todo esse trabalho, como a gente desenvolveu, quais foram as técnicas e os caminhos que a gente traçou. Vou fazer uma pergunta. Alguns projetos foram citados, né, a partir do NAVE, né, como essa plataforma do Mercosul para livre trânsito de profissionais de saúde. Queria que você pudesse citar como é que foi desenvolvido esse diálogo, né, com os outros países e até a repercussão desse projeto, da criação desse projeto. Sim, a plataforma de livre trânsito dos profissionais de saúde, ela já vem de antes, né, ela não surgiu com a gente. Não a questão da plataforma em si, mas todo o discurso entre os países, né? Desde a fundação do Mercosul, o grupo geopolítico mesmo, todos os países do Mercosul que fazem parte, dentro desses países, decidiu-se criar um GT, um grupo de trabalho para discutir a saúde, a integração da saúde pública entre esses países. E isso foi lá no início dos anos 2000, 2005 mais ou menos.
E dentro desse caminho decidiu-se que algumas profissões de saúde, que têm formação em comum, necessitariam de alguns ajustes, né, nas suas grades curriculares para serem reconhecidas entre esses países e então permitir, assim, que os profissionais com aquela formação específica pudessem transitar entre os países, né? Então hoje existem 4 países com um acordo firmado entre si, que seria Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Esses 4 países, eles reconheceram e reformularam suas grades de formação curricular dos profissionais e então eles permitem que os profissionais com aquela formação, eles reconhecem aquela formação nos seus países de origem. Então, por exemplo, se um enfermeiro desejar, quero me mudar para a Argentina, vamos citar um exemplo aqui. Um enfermeiro, ele se formou aqui na UFRN, ele quer ir para a Argentina, para Buenos Aires, ele quer trabalhar lá. O diploma dele já é reconhecido pelas entidades. Precisa ter alguma certificação, algum cadastro? Como é que funciona isso? Então, eu creio que essa pergunta o pessoal que está em casa agora vai ficar bastante curioso, né? Foi assim que surgiu o sistema que a gente desenvolveu, né? Não é simplesmente eu quero ir para a Argentina, eu vou para a Argentina, né? Eu tenho um sistema de gestão desses profissionais que querem transitar entre os países, certo? Esse profissional ele vai ter que acessar essa plataforma, esse sistema, vai ter que fazer o seu cadastro, né? Uma vez que ele faz o seu cadastro aqui no Brasil, esse cadastro é enviado para o conselho de classe, onde o conselho de classe, se ele for enfermeiro, vai ser enviado para o Corém, por exemplo. E aí o Corém vai certificar que aquele profissional não tem, por exemplo, nenhum impedimento, não responde nenhum processo, está com suas documentações em dias. Uma vez o conselho de classe dando positivo para aquela investida do profissional, isso vai ser, o sistema envia essa solicitação para o Ministério da Saúde, que vai comunicar o governo da Argentina. Quando chegar no governo da Argentina, a Argentina vai fazer todo o check-up das leis dela, né? Vai fazer todo o check-up que ela precisa fazer e ela pode dar o ok ou a negativa. Ela dando o ok, o profissional está liberado para ir para a Argentina trabalhar, exercer a função dele lá. A mesma coisa o contrário, quando o profissional da Argentina quer vir para o Brasil. Isso funciona para outras graduações também? Medicina? Funciona para medicina, para fonoaudiologia, odontologia, bioquímico, enfermeiro, como eu falei, e algumas outras que, acessando o site lá da plataforma, que é mercosul.nave.ifrn.edu.br, vocês podem ter acesso à lista das profissões. E se cadastrar por esse site também? É por esse site também que os profissionais vão se cadastrar, né? Esse site ainda está temporariamente no domínio do Instituto Federal, do laboratório aqui do Instituto Federal, mas em breve ele vai estar sob o domínio do Ministério da Saúde. Então, muito provavelmente vai mudar para algum nome parecido com Mercosul.saúde, não sei dizer ainda, mas, enfim, mais para frente. Acompanhando esse projeto, né? O NAVE também pode. Queria que você pudesse dizer, alguns profissionais já fizeram essa migração, digamos assim, esse trânsito? Em que estágio está essa plataforma? Existem alguns cadastros já na plataforma, nenhum que eu conheça que já fez o trânsito. Essa plataforma ela foi lançada recentemente pelo Ministério da Saúde. A gente está em fase de transferência da tecnologia, ou seja, a gente desenvolveu a ferramenta, desenvolveu as pesquisas que eles pediram, desenvolveu a ferramenta e hoje a gente está no estágio de transferir tudo isso para o Ministério da Saúde, né? O laboratório ele não detém isso para o resto da vida, a gente transfere tudo depois para o Ministério. Mas sim, já tem alguns cadastros, não de conhecimento que alguém já transitou. Queria que você pudesse falar sobre o outro projeto também, que é o de sistemas para a rede de observatório de recursos humanos em saúde. Como é que funciona esse outro projeto? Sim. É um projeto bem interessante, né? A rede de observatórios de recursos humanos em saúde, ela não é um projeto brasileiro, ela é um projeto que existe na maioria dos países da América de uma forma geral, em alguns países da Europa, da Ásia também. E qual é o objetivo desses observatórios? Eles estudam toda a temática que envolve recursos humanos em saúde, desde a formação dos profissionais até a manutenção desses profissionais nos sistemas de saúde pública e privado. Tá? Então, no Brasil, a gente tem vários núcleos que desenvolvem essa pesquisa
E essas pesquisas, que são encomendadas pelo Ministério da Saúde, pela OPAS e por aí vai, além das pesquisas próprias que eles mesmos fazem dentro das universidades. E a gente tinha um gap muito grande entre essas estações de trabalho, esses centros de pesquisa, da forma que, a maioria deles não tinham um local disponível para publicar os trabalhos que eles fazem. Então, muitas vezes acontecia de um grupo de pesquisa realizar um trabalho excelentíssimo, mas a divulgação deles se restringia a congressos e seminários, ou seja, a população, ou a classe médica, ou a classe de trabalhadores da saúde não tinha acesso a isso, por desconhecer o trabalho. E outra que, às vezes, tinha desencontro de informações entre as estações, entre os núcleos de pesquisa, ao ponto de que eu tinha 2 núcleos desenvolvendo a mesma pesquisa sobre a mesma temática, mas eles não se conversavam para se ajudar. Então, foi desenvolvido um sistema, uma plataforma, onde cada um desses núcleos de pesquisa tem uma página, um site deles e todo um conjunto de ferramentas integrados. Então, faz parte dessa plataforma, por exemplo, um repositório virtual, uma biblioteca virtual, onde cada um desses grupos de pesquisa podem publicar seus trabalhos e indexá-los de uma forma que qualquer pessoa possa ter acesso de uma forma mais fácil. Então, o grupo de pesquisa aqui do Rio Grande do Norte pode acessar o trabalho que o Rio Grande do Sul está fazendo, que Rondônia está fazendo, e assim que vão Goiás... sistematizando, né? Isso. E assim a gente vai unificando, centralizando todo aquele conjunto de trabalhos que já vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, num único lugar para facilitar para os graduandos em medicina. Até pesquisa sobre essas pesquisas, né? Isso. Pesquisa sobre as próprias pesquisas. Exatamente. Então, você acaba convergindo tudo para um único lugar que é de fácil acesso e para o público de uma forma geral, e os pesquisadores eles podem se integrar entre si. Então, a gente dá uma nova ferramenta para facilitar o trabalho desses núcleos de pesquisa. Divulgação científica, né? A produção. Exatamente. Rodrigo, a gente vai fazer um intervalo, mas voltamos já a conversar sobre o seu livro. Você, caso não saia daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando um pouco sobre o livro do Rodrigo Dantas da Silva, que é um dos organizadores do livro Gestão de Recursos Humanos em Saúde Mediada por Tecnologia, seguindo a trilha da inovação. Rodrigo, um livro desse reúne muitos autores, né? São várias pesquisas. Eu queria que você pudesse também passar para a gente como é que foi escrito, se as pesquisas elas andam em conjunto, no mesmo tempo, mas foram cerca de 40 autores, não é isso? Como é que foi essa reunião? Bom, como eu expliquei mais cedo, o livro em si ele é um conjunto de trabalhos desenvolvidos, de pesquisas desenvolvidas dentro do laboratório, certo? Então, apesar de eu ter os autores principais, que são os pesquisadores que norteiam o trabalho, cada pesquisador tem o seu grupo de bolsistas, de estudantes que estão sendo iniciados no mundo da pesquisa científica, da acadêmica, e que também auxiliaram no desenvolvimento das pesquisas. Então, no geral, a cultura que a gente tem no laboratório finalizou, tem um conjunto bom de pesquisas já dentro de uma temática, como, por exemplo, recursos humanos e saúde. Vamos pegar todos os trabalhos que já foram feitos, vamos publicar isso na forma de livro para divulgar e vamos dar nome, vamos dar a César o que é de César, né? Então, a gente inclui também todos os pesquisadores todos os alunos e pesquisadores no geral que contribuíram com as pesquisas, né? Apesar de eu sou um dos autores principais no livro, né? Tem professores aqui do Instituto, professores da universidade, de outras instituições do país outras também, instituições, né? Isso. As pesquisas, de uma forma geral, elas foram colaborativas, então tem pesquisadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pernambuco, de Brasília, né? E cada um deles tem a sua menção dentro do trabalho. Tem alunos de graduação também, por exemplo? Tem alunos de graduação. Isso é interessante porque, sistematicamente, nas pós, né? Você tem que ser mestre, tem que ser doutorando para poder publicar com seu orientador. Então, o legal de ter
todas as mãos que fizeram a pesquisa também. Exato. Né? Inclusive um dos trabalhos que eu participo no livro surgiu na época da minha graduação ainda. Foi um trabalho que eu desenvolvi depois da graduação também dentro do laboratório. E virou capítulo no livro. Tem os outros alunos que participaram, também contribuíram. Todos estão aí, desde graduação até os doutores, pesquisadores que fazem parte do laboratório. Todo mundo envolvido. No livro tem uma parte da introdução que fala dos desafios e soluções, né? Quais são os principais desafios aí dessa garotada que está pesquisando essa parte da inovação? Os dentro garotos... da garotada que eu coloco, todo mundo que está, digamos assim, fazendo essa pesquisa. Bom, porque a gente vive hoje um momento de muita reestruturação, né? Exato. Na parte financeira, econômica, Sim. quem sabe ideológica também do nosso país. E o Laís, o Nave, o seu trabalho, dos graduandos, dos pós-doutores, dos professores, também dialogam com outras instituições, né? Como Sim. Harvard e tal. Como é que está esse momento e esse desafio? Tem alguns pontos para serem pincelados aí nessa sua pergunta, muito boa, por sinal. Um dos desafios relacionando aos integrantes do laboratório, o que eu vejo hoje, a gente trabalha com a área de tecnologia da informação, né? Mas dentro do curso de tecnologia da informação, você não tem uma disciplina específica para ensinar sobre o SUS ou ensinar o que é saúde pública para o aluno. Então, um dos desafios quando a gente seleciona um aluno para participar de uma pesquisa, entregar a ele, capacitar ele para entender também o negócio que ele vai trabalhar, como a gente chama dentro da área de TI. Eu vou desenvolver um sistema dentro de uma área de negócio, que no nosso caso é saúde pública. Então, um dos primeiros desafios aí é capacitar esses alunos também para entender o que são os sistemas de saúde, né? Não o sistema único de saúde, os sistemas de informação, de sistemas de software que existem na área de saúde, quais são os desafios que a gente tem para a gente direcionar o trabalho para desenvolver soluções para o Brasil, enfim, soluções nossas mesmo. A gente tem soluções que a gente desenvolve para usar dentro do Instituto Federal, por exemplo, ou para usar lá dentro do Hospital Universitário, né? Não só são pesquisas direcionadas ao Ministério da Saúde. Esse é um dos pontos que eu acho crítico. Ninguém vai para um curso de engenharia ou TADES aqui no Campo Central para estudar sobre o SUS, né? Outro desafio também é a gente compreender a dimensão do Brasil. O Brasil é um país continental, gigante, né? Onde, por exemplo, eu não posso simplesmente desenvolver uma solução de TI, como, por exemplo, um aplicativo para um dispositivo móvel, para um celular ou um tablet, onde eu tenho consciência que nem todas as regiões do Brasil têm acesso fácil a uma conexão 3G ou 4G ou uma internet de banda larga. Então, esses são os outros desafios que a gente tem que levar em conta quando a gente vai desenvolver uma solução. Entender como é que funciona o Brasil hoje, na questão de acesso, por exemplo, à internet, é um dos pontos, para que a gente possa desenvolver a melhor solução possível para que todo mundo possa utilizar. Porque são culturas, às vezes até bem divergentes, né? Isso. Dinâmicas sociais mesmo, de trânsito, idas e vindas, trabalho, cada um com... o seu artigo, queria que você pudesse falar um pouco sobre essa ideia, né? Plataforma de gestão do trabalho em saúde, uma visão baseada em inovação tecnológica. Esse é um dos trabalhos que a gente desenvolve há mais tempo dentro dos laboratórios, né? Pesquisar, desenvolver uma plataforma inteligente que possa subsidiar o gestor público informações mínimas para que ele possa tomar decisões na gestão dele, né? Então, a plataforma de gestão do trabalho em saúde, ela tem como premissa, um dos pontos principais é ela ser um centralizador de sistemas referentes a recursos humanos, né? Para tornar fácil para o gestor, para o público de uma forma geral, o acesso a esses sistemas, uma transparência maior no que é feito e como é feito, né? E lá dentro você vai encontrar vários outros sistemas como o Mercosul, que a gente citou mais cedo, o Observatório de Recursos Humanos, como a gente citou mais cedo, e aí vai ter o da Mesa de Negociadores, que é um outro sistema que a gente desenvolveu para o Ministério, e vai ter o Cadastro Nacional de Especialistas, que a gente também desenvolveu para o Ministério em parceria, além de outros. Uma ferramenta de dimensionamento da força de trabalho em saúde, que a gente está em desenvolvimento hoje com eles.
Mas um outro foco principal também da plataforma é essa parte de inteligência de negócio para entregar indicadores para o gestor, né? Tem uma parte lá que são indicadores, onde qualquer pessoa, na real, não precisa ser um gestor especificamente, é acesso público. Você consegue entregar. Você pode ir lá e pode olhar, eu quero ver como é que está o Valfredo Gugel em Natal referente a médico. Quantos médicos eu tenho hoje no Valfredo Gugel? Exemplo, né? Será que eu tenho médico suficiente para atender a demanda? Esses indicadores estão lá, né? Eu tenho enfermeiros suficientes, eu tenho neurocirurgiões. O que é que eu tenho de profissionais, de especialidades? Você cita no seu artigo alguns dados disponíveis com esses indicadores profissionais, postos de trabalho, estabelecimento, Sim. residência médica, equipamentos. Esses indicadores foram eleitos, digamos assim, por uma equipe também? Bom, como é que foi feito? No início do trabalho, no início da pesquisa, isso foi em 2014 mais ou menos, já tem um tempo que a gente está trabalhando, a gente fez uma pesquisa colaborativa com o DIEESE e com a Fiocruz. Fiocruz Rio de Janeiro, DIEESE em São Paulo, pesquisadores dessas duas instituições, a gente se reunia com determinada frequência para elencar o que são indicadores na área de recursos humanos e saúde. Esses dois órgãos têm expertise já tinham expertise nessa área, e foi indicação do próprio Ministério trabalhar, desenvolver essa pesquisa com eles. Então, o primeiro ponto era descobrir os profissionais. O que a gente tem de profissional hoje no Brasil? É suficiente? Está faltando? Eu tenho mais enfermeiro ou menos enfermeiro? Eu tenho mais médico ou menos médico? Né? Então, entender primeiro esse cenário, até para poder desenvolver políticas públicas para melhoria da saúde pública no Brasil. O segundo ponto foi entender o que são postos de trabalho, né? Eu e você, a gente pode ocupar um único posto de trabalho. Se você trabalhar metade do dia, eu trabalhar a outra metade do dia. Então, às vezes eu posso ter 10 médicos numa unidade de saúde que, na verdade, estão ocupando 3 postos de trabalho, certo? Então, eu deveria ter 3 médicos o dia inteiro naquela unidade, não 10 durante a semana toda. E assim vai otimizando o trabalho. E assim a gente vai otimizando o trabalho. Não que eu esteja dizendo que eu preciso de menos médico, certo? Eu estou dizendo que, às vezes, é questão só de organização. Então, entender esses pontos foi um trabalho colaborativo que veio participação da equipe do Ministério, equipe da Universidade Federal, equipe do Instituto Federal, Fiocruz e DIEESE. Um grupo de pesquisadores direcionou o caminho. Me corrija até se eu estiver enganado, mas eu vejo que o trabalho de vocês é um pouco de estabelecer conexões, né? Sim. Tem vários nichos de mercado, sistemas como o próprio SUS, e aí vocês vão estabelecendo conexões para que isso possa ser feito cada vez melhor. E a gente está quase terminando o programa, mas a última pergunta fica em relação a esse projeto, né, desse livro, e também o NAVE é um dos projetos que também te ligam à Universidade de Harvard. Queria saber quais são os próximos passos, uma visita lá, ou como é que está funcionando esse tipo de pesquisa? Em 2016, a gente foi convidado para participar do Brasil Conference, que é um evento organizado por Harvard e pelo MIT, na cidade de Massachusetts, no estado de Massachusetts, na cidade de Cambridge, né, em Boston ali. E a gente foi convidado a apresentar o que a gente vinha trabalhando no Brasil, né? O laboratório se tornou um dos pontos de referência nacional e internacional. Essa última plataforma de gestão de trabalho de saúde, por exemplo, a gente apresentou ela num evento em Brasília, na OPAS em Brasília, com a presença dos países latino-americanos e africanos, onde todos desejaram ter uma plataforma semelhante. Eles ficaram, digamos que, maravilhados com o trabalho que foi feito. A gente apresentou também em Washington, nos Estados Unidos, para a OPAS, lá na Organização Mundial de Saúde, onde também o pessoal tem o interesse em migrar esse sistema semelhante para lá. E, enfim, o laboratório se tornou referência, a gente foi convidado a participar do Brasil Conference em 2016, e essa foi a porta de entrada da gente começar uma negociação com a Escola de Saúde Pública de Harvard. Na verdade, eles convidaram a gente para a gente apresentar de uma forma mais restrita, por exemplo, o que a gente desenvolvia. Essa expertise que a gente tem em recursos humanos foi um ponto-chave. O Departamento de Saúde Global da Escola de Saúde Pública de Harvard trabalha com essa área de recursos humanos. Eles desenvolvem pesquisas em vários países,
na Ásia, na Europa, na África, na América, de uma forma geral. E depois desse evento, a gente estreitou a parceria e começou a trabalhar em conjunto para tentar entender melhor o SUS ao longo dos 30 anos. Em 2018, faz 30 anos que o SUS foi criado, e a gente hoje desenvolve uma pesquisa para entender como é que o SUS se comportou desde a sua criação. Ele melhorou, ele piorou, ele está atendendo de fato ao que ele foi criado para fazer. Eu entrego para a população o que eu deveria entregar. A gente sabe que existem várias dificuldades ao redor do SUS, quando a gente fala SUS. Filas em hospitais, unidades de saúde, pouco médico, enfim, falta de dinheiro. Então é isso que a gente está estudando. Próximo mês está indo uma equipe novamente para Harvard, ficar um período de tempo lá, alinhando e estreitando mais ainda as pesquisas. E basicamente é isso. Ok, Rodrigo, nosso tempo acabou, mas agradeço mais uma vez a entrevista de hoje. Eu que agradeço o convite e pode chamar que a gente está sempre disponível. Ok, muito obrigado. Obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, mas eu faço convite para que você possa acompanhar esse e os demais programas no nosso canal do YouTube, ou então aqui na TV Câmara, todos os sábados, às 10 horas da manhã, com reapresentação aos domingos, neste mesmo horário. A gente se vê na próxima semana. Até lá!